Olá, neste relatório iremos abordar sobre o efeito fotoelétrico. O grupo é composto por Bianca Pires Ribeiro, Felipe Matos Araújo, Letícia Costa Mancini e Raíssa Grace Silva. Os professores são Alberto Carlos Bertola e Carlos Rocha. Bom, aqui temos o índice com resumo com objetivo, introdução teórica, procedimento experimental, resultados, discussão, análise e conclusão e a bibliografia. Neste experimento, houve análise e coleta de dados a partir dos vídeos disponibilizados pelo professor. O primeiro objetivo era calcular a constante de Planck, enquanto o segundo era observar o comportamento da luz quando se alterava a intensidade de corrente. E para isso, houve coleta de dados da tensão e da corrente, e plotou-se os gráficos no software Orange com diferentes intensidades de luz. A metodologia utilizada foi uma fonte, lâmpada de mercúrio e um amplificador. E o resultado obtido foi constante de Planck experimental igual a 4,139 mais ou menos 0,012 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundos. Podemos começar a introdução teórica falando sobre o efeito fotoelétrico, que pode ser definido como um fenômeno que ajuda a esclarecer a natureza da luz. Assim, um material emite elétrons da sua superfície quando é iluminado. Para ejetar um elétron, é necessário que a luz forneça energia para as forças que mantêm o elétron preso, e assim ele é ejetado, como podemos ver na figura 1. Diante disso, podemos afirmar que é a frequência da luz e não a sua intensidade que vai determinar se o elétron vai ser ejetado ou não. Um exemplo de onde isso é usado são nos painéis solares, que produzem energia elétrica por meio desse efeito fotoelétrico, como a gente pode ver na figura 2. Esse efeito ele foi explicado por Albert Einstein em 1905 por meio da quantização da proposta de Planck, que foi dada em 1900. Como a gente pode ver nas equações desenvolvidas por ele, que é a equação 1 e 2. A equação 1 é a equação de Planck, onde E é a energia dos fótons em elétrons-volt, H é a constante de Planck e F é a frequência em Hertz. E na equação 2 é a equação de Einstein, onde φ é a função do trabalho em Joule. Já a frequência, ela pode ser dada pela equação 3, onde V é a velocidade da luz em metros por segundo e lambda é o comprimento de onda em metros. Outro valor é a energia máxima, a energia cinética, máxima que esses elétrons podem atingir. E ela pode ser calculada pela equação 4, onde K é a energia cinética máxima dos elétrons em Joule, e E é a carga fundamental e V0 é o potencial corte. Também utilizamos a equação da reta, que é a equação 5, para poder encontrar a equação 6 e 7, sendo que com a equação da reta a gente conseguiu encontrar o φ e o h. Nesse experimento, foi utilizado o software Orange para construir os gráficos necessários. Por fim, o conceito exposto na introdução será utilizado para a realização do experimento proposto em aula. Procedimento experimental. Este experimento teve por objetivo comprovar, através da prática experimental, a teoria do efeito fotoelétrico. Para a realização deste experimento, foram necessários os seguintes aparatos. 1. Fonte de tensão, modelo AP8209. 2. Lâmpada de mercúrio, modelo AP8209. 3. Filtros de comprimento de onda de 577, 546, 436, 405 e 365 nanômetros. 4. Colimadores de 2, 4 e 8 milímetros. 5. Sensor de fotodiodo. E 6. O amplificador Photoelectric Effect Apparatus AP8209. Aqui neste slide temos a figura 3, que é um mosaico das fotos dos aparatos utilizados durante o experimento, sendo 1. Fonte, 2. A lâmpada de mercúrio, 3. O sensor de fotodiodo, 4. O amplificador, 5. Os filtros de comprimento de onda e 6. Os colimadores. Este experimento foi desenvolvido em duas etapas.
Para a primeira etapa, foram realizados os seguintes passos. Primeiro, ligar o aparato experimental. Segundo, selecionar o filtro do comprimento de onda, sendo que todos os filtros mencionados no aparato foram utilizados. Terceiro, tirar a tampa da lâmpada de mercúrio. Quarto, ajustar a tensão até a corrente ficar nula no amplificador. E quinto e último passo, coletar os dados obtidos. Aqui neste slide temos a figura 4, que é uma representação da primeira etapa do procedimento experimental, apontando diretamente para os filtros de comprimento que serão alterados durante o procedimento, sendo que foram utilizados comprimentos de onda de 577, 546, 436, 405 e 305 nanômetros. E a partir dessa montagem serão analisados os valores de tensão que anulam a corrente no sistema, sendo coletados todos os dados para essa etapa. Agora, para a segunda etapa, foram necessários os seguintes passos. Primeiro, ligar o aparato experimental. Segundo, escolher o filtro do comprimento de onda, que no caso foi de 365 nanômetros. Terceiro, escolher o colimador, sendo que os 3 colimadores foram utilizados. O quarto, tirar a tampa da lâmpada de mercúrio. E o quinto, aumentar a tensão e analisar a corrente. E o último passo da etapa se trata de coletar os dados obtidos. E aqui neste slide temos a figura 4, que é a representação da segunda etapa do procedimento experimental, apontando para o ambiente de inserção dos colimadores, sendo utilizados os 3 colimadores, sendo do menor para o maior. E assim, aumentou-se gradativamente os valores de tensão no amplificador e é analisado a corrente respectiva dado o colimador que estava sendo utilizado. E a partir desses passos foram coletados os dados para a segunda etapa do procedimento. E esses dados coletados, tanto na primeira quanto na segunda etapa, serão tratados na parte dos resultados. De acordo com o procedimento experimental, foi utilizados os valores apresentados na tabela 1 para o comprimento de onda. Com isso, considerando a velocidade da luz como 300 milhões de metros por segundo e utilizando a equação 3, foi possível obter os valores da frequência apresentados na tabela 2. Contudo, considerando a constante de Planck como 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 elétrons-volts segundo e utilizando a equação de Planck, foi calculada a energia. Sendo assim, foi plotado o seguinte gráfico no software Orange da frequência em Hz em relação à energia em eletronvolts. Contudo, utilizando a equação da reta, foi possível obter os valores de A e B. Sendo assim, de acordo com a introdução teórica, os valores da constante de Planck e da função do trabalho do metal serão respectivamente os valores de B e A do gráfico. Desse modo, a constante de Planck é igual a 4,139 mais ou menos 0,012 vezes 10 elevado a menos 15 elétron-volts segundos, e a função trabalho do metal vale 2,53 mais ou menos 7,81 vezes 10 elevado a menos 12 elétron-volts. Na segunda parte do experimento, de acordo com o procedimento experimental, foi coletados os valores da tensão e da corrente utilizando cada colimador. Sendo assim, na tabela 4 estão os valores coletados utilizando o colimador fino, na tabela 5 do colimador médio e na tabela 6 do colimador grosso. Desse modo, foram plotados respectivamente os seguintes gráficos utilizando o software Orange. Sendo assim, é possível observar que os gráficos apresentam aproximadamente o mesmo formato, apesar da intensidade da luz estar diferente por causa do uso de colimadores diferentes. Então, utilizando isso, foi considerado o módulo da tensão inicial como 2,5 volts e a carga elétrica como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Por fim, foi calculada a energia cinética máxima, que foi de 4 vezes 10 elevado a menos 19 joules. De modo que esse valor de energia cinética máxima é aproximadamente o mesmo no uso de cada colimador. Portanto, mudar a intensidade da luz não alterou o valor da energia cinética. Então, por fim, será feita uma análise dos valores obtidos. Na primeira parte do experimento, plotou-se um gráfico no software Orange, onde foi possível analisar a frequência em Hz em relação à energia em eletronvolts. O valor da constante de Planck obtido experimentalmente está próximo do valor teórico,
Isso pode ter ocorrido devido a uma questão de arredondamento. O valor da constante de Planck experimental obtido foi 4,139 mais ou menos 0,012 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo, enquanto o valor da constante de Planck teórico é 4,14 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo. A partir dos valores da tensão e da corrente, foi possível plotar os gráficos da segunda parte, e percebeu-se pela semelhança dos gráficos que, mesmo mudando a intensidade da luz, apesar da corrente aumentar, a energia continuava a mesma, ou seja, a intensidade de luz não influencia na frequência do corte. Bom, e aqui temos a bibliografia utilizada. Efeito fotoelétrico disponível no YouTube, que foi disponibilizado pelo professor. O livro Física 4, Ótica e Física Moderna, Fundamentos de Física, do Halliday, e o efeito fotoelétrico disponível no site da Federal do Rio Grande do Sul.